a força do Flamengo, com a força da torcida e com a administração do Palmeiras. Corinthians, impeachment, renovação, e que, por sinal, graças a Deus, a força da renovação e a transparência foi chutada no lixo, que nem no lixo eles deveriam estar. Eles deveriam estar na caçamba. E aí, provou ontem, dos 199 votos para o Osmar, 50 votos na renovação e transparência para o Dualib e 14 votos para mentira de $1 bilhão. Citadini, o que eu falei? Dualib. Dualib e Citadini é tudo quase igual, velho, daquilo que fizeram pro Corinthians. O cara teve 50 votos por causa da renovação e transparência, que não tinha mais nenhum outro candidato a brigar, porque teve Roberto Andrade, teve Mário Gobi, teve André Negão, teve Duílio e teve Andrés, 2 vezes. Não tinha mais quem. Eles acharam o Antônio Roque Citadini, 50 votinhos. E aí mostrou a força do Osmar Stabile, mesmo sendo da renovação e transparência. Menos estando com o Augusto, que, por sinal, ele já fez mais que vocês todos. E foi destroçado, foi pisado, arrancado essas pessoas que deveriam ser excluídas como sócios do Corinthians. Aí você pega o Eduardo Bandeira, você pega o Landim e o presidente do... como é que chama? BAP. Pô, esse cara veio, ele é melhor do que os caras que estavam, Quesada. Ele pegou um grande projeto e está melhorando aos poucos, né? Neto, eu acho que há uma luz no fim do túnel. Eu acho que o Stabile tem 3 frentes importantes. A primeira é entender o dinheiro que o clube tem nesse momento e na próxima temporada. Aquilo que a gente estava conversando lá no café, não é? Que isso, velho. Que gol, hein? Tem a narração desse gol aí, não? Saber... Pode falar, Quesada. Pode falar, filho. Golaço. Saber se dá para continuar com o Memphis Depay ou não, entendeu? O Corinthians vai gastar quase 50 milhões com o Memphis Depay até a metade do ano. Desculpa, eu tenho uma informação, que ele não quer ir embora. Ele não quer ir embora. E ele vai ficar. Agora, a que preço, né? Esse é o grande problema. A que preço, não é verdade? Não quero, não. É o seguinte, o Camarão, meu querido Quesada, monstro, e também, você acredita que o Corinthians da Copa do Brasil, por que o Dorival Júnior fez esse time jogar tanta bola nos 2 jogos contra o Palmeiras e tem 2 jogos muito difíceis contra o Atlético Paranaense e o primeiro amanhã na Arena da Baixada, que é um baita do estádio? Primeiro você, meu querido Quesada. Eu acho que ele deixou o time mais competitivo, né, com essas mudanças aí, não é coincidência. O Memphis é um cara que sem a bola não ajuda nada na marcação. O Garro é um grande jogador com a bola nos pés, mas sem a bola também é um cara que se doa pouco. E o Yuri, que é o cara que mais corre, infelizmente está fora, ele consegue fazer muito bem as 2 coisas. Vai voltar no segundo jogo, hein? E bom, nesse jogo específico contra o Vasco da Gama, esse meio-campo do Corinthians, o que esse meio-campo comeu... mas os 2 laterais jogaram pra caramba também. Aí é por causa disso, quer dizer, você também libera o avanço dos laterais... Mateuzinho e o quando Mateus você tem um Bidu. meio-campo pegador, né? A questão toda, Neto, e é uma pergunta que eu deixo aqui para depois a gente desenvolver, quando puder contar com o trio titular, Garro, Memphis e Yuri, como é que vai ser a formatação desse meio-campo? Joga com 2 volantes só, Ranieri e José Martínez. Aí, legal. Ou Ranieri e Breno Bidon, ou Ranieri... E o Michael nessa história, hein? Onde entra? Não, fica na reserva, tá bom de reserva. Souza, qual a ideia do Atlético Paranaense? Um time grande, clube grande, infelizmente está na Série B, mas é um clube muito grande e que também tem na Copa do Brasil a chance de mostrar alguma coisa em relação àquilo que acontece na Série B, que está muito mal. É um clube grande, como você falou. Muito grande. Perdeu um pouco da força do seu vento, né? Não está aquele furacão todo ainda, né? Tanto que caiu para a 2ª divisão, mas é um clube perigoso. Está nas quartas de finais, semifinais de Copa do Brasil. Eliminou o São Paulo. Eliminou o São Paulo. E, por sinal, se o São Paulo tivesse jogado com o time titular, tinha passado. Tinha passado. Não, e teve chance aqui mesmo. Mas tudo bem, mas se tivesse... Desculpa. É. A verdade é essa, Souza. Quer dizer, eu penso assim, não sei o senhor. Mas é um jogo complicado para o Corinthians, principalmente se tratar da Arena da Baixada, que é muito difícil de jogar lá. Eu acredito ainda, Você acha que o Garro joga? Eu acho que não. Acho que pelo que ele tem falado, dor no joelho,
Não gosta de jogar em Você acha que ele fica de stand-by? Eu acho que o Dorival fez isso até pensando nesse jogo, né? Essa formação que ele usou agora no jogo contra o Vasco, ele já pensou já no jogo contra o Furacão. É um jogo perigoso lá, mas eu acredito que o Corinthians, até pelo que o Atlético Paranaense vem apresentando, eu acredito que o Corinthians vence os 2 jogos. Para você, meu querido Camarão, qual a ideia do Atlético Paranaense, clube grande, clube de torcida? Vai estar lotada a Arena da Baixada, não tenho dúvida disso. E o Corinthians jogando o primeiro jogo fora de casa. E aí, pelaquilo que a gente está vendo, acho que o Memphis volta a jogar, hein? Pô, se o cara foi no show do MC Raniel, se o cara tava lá, que tá não sei o que, tá ali coisa, como é que ele não vai jogar? Pois é. Bom, a Liga Arena ela vai estar lotada, obviamente, mas também setor visitante tradicional, né? Vai ter pelo menos uns 5 mil corintianos não ali tem dúvida. marcando presença. E se você dividir as atenções, pode ser um problema para o Corinthians, essa luta contra o rebaixamento? Esse gol aí é do Dentinho. Foi. É do Vitor Roque, esse gol agora aí. Pois é. Ele fez a dancinha lá. Qual dancinha? Você não viu ele fazendo dancinha lá? Não sabe dançar, não. O que é dança que ela dança lá? Você que é dançarino? Ele fez uma dança, sei lá que dança da gota aquela então que por que você falou da dança? Se você não sabe a dança que é, o que você tem que dar palpite? Não, na hora que a gente tá falando aí. Não, mas eu então falei fica da quieto, dança. vamos lá, pulo do gama. Você não sei o que é. Você é que é? Você é de dançarino, dança agora? sou dançarino, então, você sou vai professor. Vai no Melhor da Noite, vai lá então, você sai daqui, vai no Léo Dia, vai dançar lá com o pessoal lá. Olha lá. Que vai, é isso aí? vai, moleque, vai. Ó, aí tava com o dente grande. E aí, Camarão? A real é que a temporada do Atlético Paranaense é terrível, né? O Corinthians tem os problemas dele, mas o Atlético Paranaense ele tá afundado numa crise. O time está na segunda página da tabela de classificação da Série B. O Odair Helman está pressionado. Goiás, Curitiba, Novo Horizontino, Chapecoense, os 4 que estão na frente aí. Pois é, então assim, não está jogando bem. É um time frágil em casa. Venceu o São Paulo da maneira como foi, muito por conta da expulsão logo de cara do Rafael. Aí o jogo ficou muito condicionado ali, um homem a mais. São Paulo acabou perdendo a vantagem e levou a melhor nos pênaltis. Mas o Corinthians é bem favorito, mesmo com todas essas baixas, para se classificar à semifinal. E é um torneio que você citava o Dorival Júnior. O cara ganhou com o Santos, já ganhou com o São Paulo, já ganhou com o Flamengo, tricampeão da competição, conhece muito bem. Corinthians, para mim, vai às semifinais. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo do programa Os Donos da Bola, apresentado pelo Craque Neto na TV Bandeirante. Então, a partir desse momento, a gente vai reagir, vai repercutir todas essas informações. Vamos falar muito da proposta que o Memphis recebeu de times europeus. Mas antes de falar desse assunto, vamos falar um pouquinho, vamos iniciar o vídeo falando aí do novo presidente do Corinthians. Agora o Timão tem novo presidente até o final de 2026. Osmar Stabile foi eleito com 264 conselheiros e recebeu desses 264 199 votos para ser presidente do Corinthians. Antônio Roque Cittadino, que era um concorrente dele também, que era candidato, né? Era um candidato também, recebeu aí 50 votos. E André Castro teve 14 votos e teve um voto branco. Dr. Osmar Pantaleão também foi eleito vice-presidente do Conselho Deliberativo e, por consequência, assume aí a presidência do Conselho de Ética do clube até o final também de 2026. O primeiro problema do presidente eleito é o name right. O Corinthians negocia com 3 empresas para a mudança do nome do estádio. Agora o Corinthians tem um acordo com a Hiperfarma. Esse valor aí com a Hiperfarma é de 300 milhões por 20 anos. Mas hoje a diretoria do Corinthians entende que esse valor já está defasado, está abaixo do que vale a marca Corinthians, né? Então o presidente aí, agora eleito, Osmar Stabile, já chega trabalhando. Sobre o transfer ban,
Corinthians tentou ir uma negociação para pagar 30%, né, para o Santos Laguna do México. O Santos Laguna não quis aceitar. Depois o Corinthians tentou pagar 50%, né, pagar 50% e parcelar o outro valor em parcelas. Corinthians tentou 50%, o Santos Laguna não quis. Corinthians tentou 70%, pagar 70% e depois parcelar o resto. O Santos Laguna não quis, né? Não houve acordo. Então, como o Santos Laguna acabou rejeitando todas essas propostas e quer, no mínimo, 90%, né, do pagamento da dívida, né? Que era em torno aí de 33 milhões e 400 mil, agora já está aí corrigido 40 milhões passando. Como não está havendo acordo, né? O Corinthians recorreu à FIFA para que interceda junto ao Santos Laguna, né? A FIFA já conversou com o Santos Laguna e o Corinthians aguarda uma resposta. Cara, 34 milhões já era difícil para o Corinthians pagar. 40 milhões ficou ainda muito mais difícil. O Corinthians precisa resolver isso o quanto antes. Por quê? Precisa contratar Dorival Júnior, que é no mínimo 4 reforços. E como o Corinthians vai contratar com esse transfer ban? Então o Corinthians vive aí um dilema com essa situação, né? Amanhã o Corinthians vai enfrentar aí o Atlético Paranaense em Curitiba pelas quartas de finais da Copa do Brasil. Jogo de ida. Corinthians tem grandes problemas. É um jogo dificílimo. Não é porque o Atlético Paranaense está na segunda divisão que é um time bobo. Não é não. Prova disso, acabou eliminando o São Paulo nas oitavas de finais. Então o Corinthians amanhã não terá Ranieri, que está suspenso, recebeu o terceiro cartão amarelo, está suspenso. Memphis Depay, Carrillo, José Martínez e Yuri Alberto, todos estão no departamento médico. Se falando de Memphis acabou recebendo aí 3 propostas de um time europeu, né? E aí, se o Memphis quiser ir embora, o Corinthians não tem nada para fazer ainda nessa janela, né? E o Corinthians está aí, né, tentando ver se o Memphis continua, que é um jogador que tem qualidade, um jogador que respeitado, né? Mas o Memphis, se ele quiser ir embora, pode deixar o Corinthians, e se ele quiser ir embora nessa janela, ele pode ir embora, hein? Isso é informação quente. Corinthians tem um jogo muito difícil amanhã, um jogo duríssimo, um jogo complicado, e Corinthians já tem na sequência pelo Brasileirão. No domingo tem o Palmeiras na Neoquímica Arena, sem Memphis, sem Yuri, sem Carrillo, sem José Martínez, né? Corinthians muito desfalcado, então é um jogo muito duro pro Corinthians. Gente, vamos mudar de assunto, vamos falar aí de um pouquinho, né, de Augusto Melo, que ficou no Corinthians 1 ano e 5 meses, e o trabalho, para mim, foi muito ruim, né? Se envolveu em vários escândalos, né? Lembrando que o caso lá da Vaidbet, a Polícia Civil acabou aí, né, denunciando, né, pegando, né, divergência nos depoimentos de Augusto Melo, né, e seus diretores, seus ex-diretores, Marcelo Mariano, Sérgio Moura e Alex Cassundé, pelos crimes de lavagem de dinheiro, né? Eles foram indiciados pelos crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa e furto qualificado. O Ministério Público acabou oferecendo denúncia e a Justiça acatou. Augusto e seus ex-diretores acabaram virando réu dentro do processo. Então, Osmar Stabile, em, sei lá, 90 dias, já fez muito mais do que Augusto Melo fez em 1 ano e 5 meses. E por isso ele foi eleito com a maioria dos votos. Merecido, muito merecido, porque Osmar Stabile, nesse período muito curto, já fez muito. Já acabou com a
com a base sub-16, sub-18, mandou um funcionário do clube embora enxugando a folha salarial, né? Tá enfrentando o transfer ban de frente a frente, né? Estendeu o contrato com a Nike, né? Colocou, né, biometria facial na Neoquímica Arena, né? Reduziu o quadro de funcionário do Corinthians. Então veja bem, o quanto o cara já fez, o quanto o Osmar Stabile já fez em 70, 80 dias. E Augusto Melli, em 1 ano e 5 meses, só se envolveu em confusão. É complicado. O goleiro Hugo Souza acabou sendo convocado pelo técnico Carlos Ancelotti, né? Para o jogo contra o Chile e a Bolívia, dia 4 e dia 9 de setembro. Hugo foi convocado junto ao goleiro Alisson e Bento. Então, o Hugo aí, um grande goleiro, como Carlos Ancelotti diz que muita gente que conhece, ele não vai jogar, quer experimentar outro jogador, talvez o Hugo seja titular no jogo do dia 4, né? E dia 9. E aí, fiel, o que vocês acham? Hugo Souza tem que ser o goleiro titular da seleção brasileira ou ainda não? Use espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixa o like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar nosso vídeo para toda a nação. E deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.